enviar o convite pro meu irmão Rafael. Aê, galera, tudo bem? Estou aqui. Vamos lá convidar o Rafael Cesário. Grande Rafa, convidado. Vamos ver. Todo mundo bem? Como que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Já vai mandando as dúvidas. Vamos lá, Rafa, entra. Venha. Quando alguém entra, todos que podem ver o vídeo dessa pessoa também assistirá a esse. Vamos lá. Rafael não está conseguindo participar. Vem, Rafael. Por que será, hein? Entrou. Gabi, Agora sim, meu irmão. fala aí, Que meu maravilha. mano. Como que você tá, Tudo meu irmão? bem? Tudo bem? Bom Tudo demais. bem. Ô, Rafão, Obrigado pelo convite. que prazer Oi. de você, meu irmão. Muito obrigado por ter aceitado. Gente, o Rafael é simplesmente a referência de cello no Brasil. Ele estudou na França e é um prazer imenso para mim poder falar com meu irmão de alma e assim esse irmão de alma ser uma referência para mim e para tantas outras pessoas no Brasil. E Rafão, você quer se apresentar, meu irmão? Melhor do que Ô, eu, né? cara, obrigado você pelo convite. Eu agradeço suas palavras e você sabe o quanto que eu te admiro também, o tanto que a gente se gosta de muito tempo já, né? Então, é um prazer realmente muito grande estar aqui falando com você. E, pô, eu que quero que você me conte aí desse seu projeto. A entrevista é o contrário, no fundo, que eu quero entender esse seu projeto genial. Topei, a gente não conseguiu combinar muita coisa antes, mas eu fiquei muito, topei de cara porque eu achei fantástica a tua ideia, achei muito inteligente tudo que você faz, mas especialmente esse projeto, porque realmente é um projeto que vai ajudar tanta gente. Então eu queria que aproveitasse já que você já me explicasse, porque daí você já explica para todo mundo qual que é a ideia aí desse projeto teu e tudo mais. Muito bom. Rafão, esse é um projeto pensado para ajudar o máximo de pessoas possíveis que querem vir estudar música no exterior e nortear essas pessoas para que essas pessoas não caiam no mesmo erro, no mesmo erro que muita gente cai. Ou seja, com burocracia, com o problema das habilidades, onde focar as energias, para onde tem que ser o caminho que essas pessoas vão pegar. Então, eu penso assim, Rafael, você vai me dizer depois, durante a entrevista, se você concorda, se você não concorda. Tem uma casinha, cara, uma parede, uma parede são os contatos. A outra parede dessa casa são as habilidades. Né? E aí, em cima dessas duas paredes, finanças, cara. E aí, isso daí tudo tem que estar numa base muito sólida, cara, de ter as metas organizadas, uma inteligência emocional muito grande, e tudo isso, e toda essa organização, essas habilidades que tem por baixo, assim, sustentando, vai dar uma capacidade da pessoa se proteger de todas as flechadas burocráticas, cara, que vêm de tudo que é lado. Então, sem uma base sólida, sem entender o que sustenta o quê, a galera vem para o exterior e, cara, toma na cabeça toda vez que pisa o pé aqui fora, de uma maneira ou de outra, para tomar visto, para pedir dinheiro, para fazer isso, para fazer aquilo. E aí, minha ideia é justamente fazer um projeto que dê uma base sólida para quem quer vir fazer essa formação no exterior e evitar que essas pessoas tomem
tanta chapuletada quando chega aqui fora, o que acontece com todo mundo. Eu só quero mitigar esses riscos gigantescos que essas pessoas têm. E, e aí é informação, eu quero compartilhar o que eu passei, e por isso eu estou chamando pessoas de altíssimo nível como você, Rafão, para contar as experiências, que eu acho que uma das melhores maneiras para compartilhar isso é escutando histórias, escutando o que as pessoas passaram, né? Legal, Gabi, parabéns. Cara, eu tenho uma história peculiar sobre estudar fora, né? Eu acho que, eu ouvindo você falar agora, todas essas dúvidas que você teve, eu tive na vida. Essas incertezas, eu acho que, eu não, desde que a gente começa a estudar música aqui no Brasil, principalmente, a gente já começa com a ideia de que a gente tem que estudar fora em algum momento da vida. A gente começa a estudar música com essa ideia de que eu tenho que ir para fora, eu tenho que, se eu quiser me dar bem, se eu quiser ser bem-sucedido, qualquer coisa que possa acontecer, eu preciso estudar fora. Essa já é uma obsessão desde cara, já é colocado na nossa cabeça. Você aprende a segurar no arco e você tem que ir embora do Brasil se você quiser tocar bem. Hoje eu já não acredito, assim, eu acho que essa experiência fora do país ela é maravilhosa, ela é indispensável por várias razões, mas eu acho que a gente cria algumas coisas e de fato as dúvidas, as incertezas são muito grandes ao longo desse processo, porque daí você começa, tá bom, eu tenho que ir, mas para onde eu vou? Como eu vou? Com quem que eu vou? Qual o melhor professor? Qual a melhor escola? Qual o melhor caminho que eu vou seguir? Qual país eu quero ir? Por que que eu quero ir para a Alemanha? Por que que eu quero ir para os Estados Unidos? Por que que eu quero ir para a França? Por que que eu, sabe, aonde eu vou parar de fato? E no fundo, eu acho que eu passei por isso, tá? Então estou compartilhando com você. Eu falei que eu tenho uma história peculiar porque eu não tive bolsa, nunca tive bolsa de estudo, nunca tive nenhuma suporte assim, nem financeiro e nem como esse que você está oferecendo agora. Mas a gente sempre. Então são várias coisas que eu tenho na cabeça sobre isso, porque a minha experiência, que foi a minha experiência no fundo, né? E desde que eu comecei a estudar cello, parecia uma coisa assim: ah, esse menino é talentoso, vai ter que ir embora do Brasil, sabe? Você já começa assim. Então, é a primeira grande pressão que o mercado colocou em mim é que eu tinha que ir para fora do Brasil. Então, chegou uma certa hora e eu demorei muito para conseguir estudar fora. Uhum. Eu passei muito tempo no Brasil, eu cheguei a tocar em orquestra profissional antes de sair do país para estudar. Eu fiz toda a minha base, o meu mestrado, tudo no Brasil, né? Faculdade, Uhum. mestrado. Já atuava, já tinha solado concerto com orquestra, já tinha feito várias coisas antes de ter a minha primeira experiência fora do país com o cello, Uhum. né? E então eu acho que isso que aconteceu comigo, de certa forma, aconteceu pela seguinte maneira: eu via inevitavelmente todo ano muitos jovens ganham bolsa, muitos jovens conseguem ir para fora, ter uma experiência, o que eu acho que eu sou totalmente a favor, eu acho genial. Quando eu estou falando nesse tom, não é de crítica no fundo, mas é de que é uma pressão que não é necessária, eu acho. Eu acho que cada um é dono de uma história, cada um é dono de uma vida. E então, com o tempo, as coisas acontecem na nossa vida. Obviamente que sonhos e desejos e todo mundo tem. Eu tenho um aluno que, desde que ele estava os primeiros meses de cello, o João Pedro, que você conheceu agora, ele sempre falou que queria ir para a Alemanha, Uhum. sempre queria estudar alemão, sempre queria ir para um lugar, enfim. Então ele já veio com sonho ali. Daí é diferente, mas não foi assim uma coisa do professor ou da escola que, ó, esse menino é talentoso, então você tem que ir embora. Né? Então, eu acho que tudo isso estou dizendo para corroborar aí com a sua ideia de que isso gera muita ansiedade, muita faz com que as pessoas deem passos que às vezes não precisavam ser dados, que vão para lugares que não conhecem, que não entendem as burocracias, que não falam a língua, que às vezes não tem o suporte financeiro. São várias coisas. E obviamente que cada um tem um momento na vida, cada um tem uma história
não se comparar com a história de ninguém é o primeiro passo também, eu acho, né? E eu tenho muito cuidado de falar sobre esse assunto, porque às vezes as pessoas, mas o fulano foi para Viena, como é que eu vou estudar em tal lugar que julga menor? Isso não determina nada no futuro, sabe? Eu acho que existe os monopólios, né? Aqueles lugares que todo mundo quer ir para cá, e é fase também, né? Teve uma fase que todo mundo queria ir para os Estados Unidos, teve uma fase que todo mundo queria ir para Berlim, teve uma fase que todo mundo queria ir para a França. Então eu acho que a primeira coisa que eu posso dizer agora que eu sou um velho é que a primeira coisa que eu posso dizer agora é que nada disso determina o futuro, sabe? Com Tipo, certeza. isso tudo é uma fase, e o que vai determinar o teu futuro, o que vai determinar as coisas que vão acontecer na sua vida é aquilo que você vai fazer. Eu tenho amigos que têm uma carreira incrível e que não estudaram fora, sabe? Exato. Colegas que tiveram muito sucesso, que nunca moraram. Obviamente que hoje em dia isso é muito complicado, porque eu imagino que houve um tempo em que ou a pessoa entrava num avião e ia para algum lugar para conhecer uma técnica, para ver uma coisa nova, para entender como funcionava uma escola, ou ela não tinha acesso, né? Eu trabalho com colegas que viveram essa fase e falavam assim, poxa, alguém chegava da França que tinha estudado com um cellista francês, sei lá, com o Navarraco, trazia uma escola para cá, e era assim, é assim que o professor faz, e trazia as partituras, os dedilhados daquele professor, ou passava um solista, ou a pessoa ia na sala de concerto com a partitura, anotar os dedilhados. E hoje em dia, eu acho que isso, assim, ao meu ver, está muito mais fácil, porque basta a gente entrar. Eu, na pandemia, eu entrava na internet e estava o Johannes Mozart estudando cello. Assim. Então, pô, eu não preciso É, ir para Colônia estudar com ele para ver como é que ele estuda. e Você outro dia, entendeu? O Peter Vispelwey fazendo live, tocando como é que ele estudava, as passagens, as coisas, fazendo as brincadeiras dele, e o Yomar e todo mundo. Então, assim, hoje em dia a gente não dá mais para dizer, se eu não for para tal lugar, não vou saber como é que funciona isso, né? Eu exato. acho que, então, essa postura, ela já parte da gente. Tudo isso dizendo para que as pessoas, pelo menos o meu conselho que eu dou para meus alunos todos são muito ansiosos com essa ideia de ir para fora, né? Desde muito cedo. O meu tem 15 anos, ele quer ir para fora. E eu falo, cara, é maravilhoso. Lá fora existe, quando você nasce de um bairro de periferia em São Paulo, e você tem a oportunidade de entrar num avião e ir para Viena, ir para Alemanha, ir para Paris, ir para um lugar grande, para Nova York, você fica deslumbrado com aquilo, e aquilo transforma a sua vida muito mais do que a aula do instrumento. Você vai fazer aquilo é transformador na sua vida, como um pacote grande de cultura, enfim, a maneira com que você enxerga a vida depois de uma experiência dessa, ela é uma maneira diferente. Então, acho que esse é transformador, independente de qualquer coisa. Então, eu sou a favor de que as pessoas vá. O que eu fico assim, e acho que o seu projeto pode realmente ajudar muita gente, é orientar exatamente isso, a ter calma, a entender melhor como funcionam as coisas, porque qual é o grande problema da maior ansiedade? É a frustração. E É, as pessoas elas se entusiasmam ao extremo de ir embora, de fazer, de acontecer, de estudar e tal. Aí chega lá, às vezes tá um frio, vai para um lugar frio pra caramba. A gente mora em São Paulo, né, cara? Não tá acostumado com neve, aí chega lá e você vai para um lugar, tem uma catástrofe natural, você vai para outro lugar, é o som para aquele pessoal normal, né? E teve uma colega que falou para mim quando eu cheguei em Paris, assim, super no inverno, e tinha Bataclan, e tinha atentado, e tava tudo aquela coisa, eu tava desesperado, assim. E ela virou para mim e falou assim, olha, não é luxo ir para Ibiza, tomar um sol, porque tá muito... É normal você se adoecer. E eu falei, nossa, se ela soubesse minha situação. Mas então, voltando ao que aconteceu comigo, que eu falei que tem uma história um pouco peculiar, foi exatamente isso. Eu comecei a estudar cello e já mais velho, mas ao mesmo tempo eu já vi as pessoas irem embora, todo mundo, o fulano toca, um cellista que eu admirava, sei lá, o fulano, eu não vou dar nomes aqui, mas tal pessoa que eu admiro, esse estudou na Flórida. Tal pessoa que eu admiro, esse estudou na Juilliard. Eu admiro aquela pessoa, esse estudou na Itália.
Então todo mundo tinha um passado. Então, como é que eu posso ser alguém, tocar bem, se eu ficar aqui? Né? Essa era a primeira coisa que ficava na minha cabeça. A premissa, Então né? eu preciso. E comecei desde muito cedo mandar gravação para todos os lugares, mas nunca tive condição financeira de ir. E acabei me estabelecendo no Brasil. Nunca ganhei bolsa. Ganhei bolsa aqui no Brasil. Fiz faculdade na bolsista de Santa Marcelina. Depois fiz o meu mestrado na USP. E quando eu terminei a faculdade, em 2010, eu já tinha ali por volta de 22 anos, né? 22 para 23, ou seja, já era velho para a moçada que está indo embora hoje, né? Estudar. Você foi embora para Viena com quantos anos? Eu vim pra cá, eu acredito que eu tinha 21, Rafael, 21, 22. Então. O Juan foi com 20, 19, enfim, o João já está com. O Caio, um outro aluno meu, foi com 15 anos para Londres, né? O high school. Uhum. Então, eu acho que com 22, aquele era um primeiro momento, que eu ia tentar ir embora. Só que aí era Estados Unidos, eu tinha uma bolsa e tal, não consegui passar no TOEFL, Uhum. e foi uma frustração muito grande, mas, por exemplo, foi uma frustração muito grande não passar no TOEFL, né? Era uma bolsa para Louisiana, um lugar que tem um Uhum. professor que eu amo muito, que é um querido amigo, o Dennis Parker, e tenho muita afinidade com esse lugar. Eu adoro ele, adoro, enfim, tudo. E eu sonhei muito em ir para lá. E... Mas eu já não tinha ideia do TOEFL, por exemplo. Essa é a primeira coisa que eu acho que seu projeto pode ajudar. Tipo assim, Uhum. você quer? Então o que você precisa? Eu achava que porque o professor gostava de mim, porque ele era bom, ele era muito legal comigo, porque ele vinha sempre para o Brasil e me acompanhava e tudo mais, desde o começo, eu achava que ele ia dar um jeito, sabe? Eu nunca tinha Respeito, estudado né? inglês para valer, quer dizer, até hoje, né? Mas enfim, na época era pior. E eu não tinha condições de fazer o TOEFL. Uhum. Então eu fiz o TOEFL, não passei. Então eu tinha bolsa, tinha tudo, fui aceito na escola, tinha e-mail da universidade me dando boas-vindas, tinha data para viagem. Mas aí eu cometi o primeiro erro. Eu achava que algo sobrenatural iria acontecer, né? Assim, Sim, porque sim. aconteceu com o fulano, não, mas tem um cara que já foi e não tinha TOEFL, e tem o Exato. outro que apareceu uma senhora muito rica e patrocinou ele, e tal coisa. Então, assim, eu acho que todas essas coisas passam pela nossa cabeça. Vai acontecer comigo também. O Uhum. fulano pareceu uma pessoa que tinha muita grana, ajudou ele foi embora. Por que isso não vai acontecer comigo? Então, assim, a primeira coisa que eu sempre falo para meus alunos é: trabalhe com o que é real, o que é concreto. Claro, claro. Assim, o que não é real, por exemplo, aparecer alguém e te dar dinheiro para você estudar porque você é talentoso, pode acontecer. Eu tenho caso, tenho aluno que já aconteceu. Mas Mas, isso não é o caminho. Você não pode ficar sentado esperando aparecer alguém com grana para te mandar. exatamente. Ô, Rafão, me conta uma coisa com relação a contatos. E a gente sabe que contato não é só o professor. Contato tem relação com as finanças, que tem relação com o seu ciclo de amigos depois, um ciclo de apoio para ajuda psicológica quando você está no lugar, tal. Tem uma série de coisas que englobam contatos. Conta para mim como os contatos que você fez com os professores para finanças ou as pessoas que te apoiaram quando você estava na França. Conta um pouquinho sobre os contatos. Então, só para concluir a história dos Estados Unidos, foi essa. Eu não tinha nenhum contato. O meu contato era o professor, era o Dennis Parker. Ele era a única pessoa que eu tinha lá. E ele é um excelente professor de violoncelo, maravilhoso, meu amigo, não sei o quê. Lá eles tinham um sistema de bolsa. Eu ia ganhar uma bolsa para viver lá, então eu poderia Uhum. viver na universidade, ser em algum lugar ali e estudar. Não passei no TOEFL. Então, a primeira coisa é essa. Eu estava trabalhando com uma possibilidade, eu sabia que eu não ia passar no TOEFL. Uhum. Porém, eu imaginava que alguma coisa pudesse acontecer, né? Foi, e E aí foi, vivendo né? dessa. Oi? E você foi e você teve essa experiência que você viu que É, não é isso, né? Não, eu tinha assim essa fantasia de que alguma coisa aconteceria, porque eu adorava o professor, porque eu adoro o lugar, eu tenho muito comum com o lugar, eu amava o cara. E eu achava que ele ia dar um jeito, mas tudo tem limites. E o limite dele era aquele. Eu tinha uma condição para ir e eu achava que alguma coisa ia acontecer. Esse é o primeiro erro que eu vejo acontecer com os alunos também, né? Eles ficam assim,
alguma coisa vai acontecer. E não trabalha com o que realmente é real, o que realmente é concreto, né? Mas beleza. Então passou os anos e depois teve um outro período que eu tentei estudar na Itália com um professor muito bom em Parma. Eu mandei também, ainda era um DVD, eu mandei um vídeo, ele me aceitou, mas eu não tinha dinheiro, ele não falava italiano, não conhecia nada, sem possibilidades. Eu respondi e disse, fiquei muito feliz, você me aceitou, mas tem a menor possibilidade. Depois eu parei para pensar, como é que eu mandei uma gravação para esse cara se eu não, se minha chance de ir para a Itália era zero, né? Eu não tinha nenhuma possibilidade de estudar com ele e nem de viajar para a Itália, nada com nada. Até que Paris foi assim. Daí o tempo foi passando e muita gente ganhava bolsa, mas essa falta de que é isso que é o teu projeto, é por isso que eu estou aqui tentando se isso servir para alguém de exemplo que seja, porque eu acho que isso na verdade assim, se eu tivesse você lá minha vida teria sido mais fácil, porque eu aprendi isso apanhando, né, tudo. E os anos foram passando e eu ficava assim, vinha gente no Brasil, eu me escondia atrás de um inglês horroroso, então era difícil me relacionar. Vinha um professor, tocava, o cara gostava de mim, mas eu não conseguia levar uma conversa para frente. Então isso é uma coisa que eu faço com os meus alunos também, sempre, desde muito pequeno, assim, eu vejo um aluno que o Caio, por exemplo, está em Londres, a primeira aula de cello ele tinha 12 anos comigo. Uhum. A primeira aula de cello, o pai me ligou, eu falei, põe ele no inglês. Com 15, quando ele foi para Londres estudar na Menuha, ele traduzia as reuniões com os diretores, para os pais, né? Então, e com 12 anos, isso não era uma prioridade da família. Então, assim, acho que eu merecia acordar com o TOEFL só por causa desse. Mas enfim, e o tempo passou e o João Pedro e todos os outros que já falam muito bem inglês, eu sempre tento trazer isso para os meus alunos, porque foi um problema meu. Agora, e Paris? Então, o tempo foi passando, eu tinha essa dificuldade de me relacionar com as pessoas, de fazer esse contato, até que, mas o tempo passou para mim, né, Gabi? E aí chegou uma hora, já com 26 para 27 anos, eu já tocava numa orquestra profissional em São Paulo e fiz meu mestrado na USP. E, na verdade, eu passei uns 3 anos meio inerte, e daí teve um momento assim que um dia dentro do carro, voltando para casa, eu tocava na orquestra do Teatro São Pedro e, e eu pensei comigo, eu preciso mudar. Eu percebi que nada ia acontecer, a não ser se eu fizesse algo, né, para mudar, senão nada iria acontecer de diferente daquela vida que eu tinha. E comecei por um mestrado na USP. Essa foi a primeira atitude que eu fiz, que assim, eu esperava que ia fazer um mestrado fora do país, mas não tinha dado certo. Então, eu já falei, eu vou fazer por aqui mesmo, porque o tempo está passando, daqui a pouco eu não consigo fazer mais. E fiz o meu mestrado na USP, com o Fábio Presgrave, e quando nós tínhamos um combinado que ele não me terminaria o mestrado se eu não fosse a Natal pelo menos uma semana. E, então, já era maio de 2015, quando eu fui a Paris, fui a Natal, Uhum. fazer um final do meu curso ali e tudo mais, e bati um papo com o Fábio, e um dia sentado assim, tomando alguma coisa, eu falei, Fábio, eu não aguento mais, eu preciso de uma experiência, eu tenho já quase 27 anos, e assim, ou é agora, ou não vai ser nunca mais. E eu estou disposto a abrir mão de tudo, porque até aí eu já tinha casa, carro, tinha uma vida estável já em São Paulo, e foi quando eu optei por falei para ele, eu vou abrir mão de tudo, se eu tiver uma oportunidade de estudar fora. Daí ele me deu o telefone, me deu um e-mail do Garriu, perguntou, você gosta do Garriu, você conhece? Que foi o professor que eu estudei, eu já conhecia de vídeos, nem sabia da relação dele com o Fábio. Então, ou seja, tudo isso que eu estou te contando, respondendo a tua pergunta em uma palavra, eu não tinha a menor noção de nada. De nada. Assim, se eu não falava inglês, você imagina francês. Né? Então, estrutura de visto, de nada. Assim. Então, foi uma coisa maluca, porque eu voltei de Natal em maio, mandei um e-mail pro cara com vídeos, vídeo me tocando variações do Cocó, pra Orquestra do Teatro São Pedro, e ele respondeu, tá bom, as aulas começam 22 de setembro. Pode gostei de você. Como é que a gente faz com o visto? O que você precisa? Me colocou meio que em contato com
com a orquestra, com a direção do conservatório que eu estudava. Uhum. E aí, cara, minha vida virou do avesso, porque eu vendi tudo que eu tinha e a gente foi atrás de visto, documento, tanta coisa para viajar em setembro. E foi 3 meses assim. Tinha um maestro no Teatro São Pedro, que era o Luiz Fernando Malheiro, que eu tenho muita gratidão também, que me demitiu. Ele me mandou embora. Assim, porque não se faz isso, né? Se eu chegar no Teatro Municipal hoje, eles não vão me mandar embora, nem que eu peça. Mas ele fez isso por mim, para que eu pudesse receber dinheiro de rescisão. Vendi um carro zero que eu tinha, móveis, eu vendi tudo. Assim, lembro, passava. Mas então, por isso que eu digo que é uma história peculiar. E aí fomos a Paris, fiquei um ano lá, por conta própria, E como? né? Isso. Né? Você foi com a Rafa, né? Você foi com a sua Fomos juntos e assim, pagando 500 euros para morar num quarto que era menor que um banheiro, assim, com uma beliche, assim, um quarto minúsculo. E foi um momento muito difícil, porque chegamos lá, não teve atentado, terrorismo, teve Bataclan, teve tanta coisa, e foi um ano super complicado. Eu não tinha o menor preparo, a gente não falava nada da língua. Mas foi um ano muito transformador na minha vida, porque daí começou essa história toda, né? Da experiência atrás de documento, atrás de visto, atrás de tudo. Regularizar tudo. Eu não sabia nada, no fundo. Então foi toda essa confusão inteira. E agora, então, no fundo, não tem nada disso que você está propondo aqui. Por isso que eu acho fantástico que eu estou aqui, para que as pessoas se preparem de uma forma melhor para esse desafio, né? Para esse sonho. Porque, então, para não dizer que eu não tive nenhuma ajuda, a Cláudia Pirani, que era do Elga Marte, né? Não sei se ela está lá ainda, ela deu uma passagem extra para mim, para o meu cello, de um concerto que eu fiz com um recital que eu fiz com o Christian Boudou, né? Que foi nosso anjo, não só meu e seu, como de tantas outras pessoas que ajudou. Ele me ajudou a ir embora para a França e me ajudou, enfim, na chegada também, mais do que qualquer outra coisa. Enfim, então, um cara que vale a pena sempre citar e agradecer por tudo que ele fez e continua fazendo. Continua fazendo. Né? Então, faz pelos meus alunos. Então, eu acho que essa fase de estudar, esse projeto seu, ele vai poupar tudo isso. Talvez se eu tivesse te conhecido com 18 anos, a minha vida teria sido... Eu te conheci com 18 anos, Rafa. A gente se conheceu no Pianosofia, bicho. O Christian, toda essa galera mudou minha vida. Se não fosse por vocês, bicho, provavelmente eu não estaria podendo falar hoje do que eu tô falando. Bicho, vocês transformaram minha vida. E é um prazer, Rafão, escutar vocês. Galera do comentário, vocês estão gostando? Vocês têm perguntas pro Rafa? Eu queria perguntar uma coisa, Rafa. Qual que foi a parte burocrática chata, Rafão, para você resolver? Olha, eu acho que a parte burocrática mais chata é o dinheiro, né? É arrumar dinheiro para ir embora. Esse é o drama geral. Geral, né? Sabe, eu acho que a gente não tem... Porque, poxa, ou você tem 100 mil reais para morar um ano fora, com documentação, com dignidade, ou você tá ferrado. Então, acho que, não sei se talvez não seja disso que você esteja perguntando, mas eu não tinha como não falar isso primeiro. Não, claro. Então, eu acho que essa sem dúvida é a parte mais chata. E depois, eu acho que o que você está trazendo é muito bom, porque só o título já deveria esclarecer para muita gente. Antes de qualquer coisa, saber tudo do que se trata. Exatamente. Saber do que se trata, por exemplo, se você quer ir para a França, entender como tira visto. Hoje tem tudo, Gabi, tem tudo. Você está aqui entregando de graça todo esse conteúdo. Eu sei o tanto que você vai ajudar as pessoas com esse seu projeto e tudo mais. E só a informação já é muito, né? Então, eu acho que burocraticamente é entender como você vai sobreviver. Se você tem grana, se tem pai com grana, sua vida está resolvida, ótimo. Se tua vida não está resolvida, e trabalhar com o que é concreto, trabalhar com o que é real, sabe? Por exemplo, a minha vida é um resumo disso. Não foi planejado, mas foi o que era real. E aconteceu assim, para conseguir ir lá fora estudar com um professor que eu sonhei, que eu admirava e que
foi transformador na minha vida, eu tive que trabalhar 7 anos antes, 7, 8 anos, juntar todo esse dinheiro, porque abrir essa casa, vender televisão, home theater, geladeira, fogão, carro e tudo. E investir toda essa grana, cara. Eu investi 7, 8, eu comecei a tocar a primeira orquestra em 2006. Em 2015 eu fui embora. Ou seja, eu tinha 9 anos de trabalho com música investido. E eu vendi tudo e esse dinheiro se tornou... Eu investi 9 anos, com 27 anos eu resolvi voltar do zero. Porque eu voltei de Paris, a gente voltou de Paris sem uma prata no bolso. Assim. Eu voltei de Paris, eu lembro até hoje, eu sentei num sofá assim, até o telefone era novo, porque meu número morreu nesse período. Então eu sentei num sofá e fiquei assim, minha mãe passava por mim, na casa da minha mãe, obviamente, porque até aí não tinha casa. Eu tinha uma casa, mas ela estava fechada, não tinha nada dentro. Aí minha mãe passava e falava assim, e aí, você vai ficar aí? Eu falei, vou ficar esperando meu telefone tocar. Mas o telefone era novo, ninguém conhecia o número, né? Então é o processo. E outra também, estar preparado para essa volta é uma coisa muito... Se você pretende voltar, obviamente, se você quer morar fora, mas se você pretende voltar para o Brasil, estar preparado. Esse eu acho que, de toda a minha experiência, o mais doído foi a volta, sem a menor dúvida. Com certeza. Quando eu voltei para o Brasil, foi o momento mais dolorido de toda essa história. Foi muito, muito punk, assim. Mas... E Rafão, você foi de um jeito e voltou de outro, né? Em que aspecto? Em vários mais gordo, com certeza. Guardei 10 quilos. Mas me diz o Rafa artístico. O que mudou, Rafão? Antes de você ir para a França e depois? Eu acho que mudou muita coisa, Gabi. Mudou tudo, assim, no fundo. Porque eu estudei no conservatório minúsculo em Paris. Né? Conservatório pequeno. Mas eu tinha um grande professor. Eu acho que esse é o negócio, sabe? Eu estudei com um cara que transformou minha vida. Um cara que me falava coisas da vida, de filhos, de política. Ele levava a gente para dentro de casa. Cada fim de semana ele pegava um aluno, levava para dentro de casa, da casa dele, morava em Frankfurt. Eu passei de para lá e chegava cedo, ele dava aula, ele saía, deixava a gente com os filhos deles, sabe? Assim, sozinho, com 2 crianças. As crianças falam alemão, romeno e francês. Eu tinha acabado de chegar na França. Imagina como é que foi esse cenário. Então, assim, tudo isso foi muito transformador, no fundo, na minha vida, porque... então, eu acho que a transformação ela é completa, sabe, Gabi? E eu acho que isso que é o mais mágico dessa história toda. Porque não é uma coisa só técnica, sabe? Técnica, a gente... Hoje em dia, como eu falei no começo da live, você entra na internet e você consegue ver como é que esses caras fazem. Sabe? O que eu aprendi na pandemia de violoncelo, é absurdo, assim, cara. Tem coisas que as pessoas nem sabem, assim, o quanto... Meus alunos sabem que eu faço questão de falar, mas... Estava assistindo uma live do Guilherme Monegato, o Fábio, uma vez, ele falando umas coisas explicadas, assim, cara, que parece que deu abriu minha mente e tal. Então, eu acho que, assim, hoje em dia, não precisa pegar um avião e encontrar ele, acho que ele tá na Alemanha agora, sabe? Então, tava ali de graça a coisa. Então, eu acho que, mas esse contexto, essa bagagem, a importância disso hoje, ela é muito mais no sentido completo da palavra artista, porque não é só tocar a nota, né, cara? A gente sabe que não é só se trancar num quarto e ficar fazendo escala e tudo mais, né? Então, eu acho que, para mim, uma outra coisa foi, que aí eu acho que muita gente no Brasil se identifica, aqui no Brasil a gente nunca só estuda, nunca. A gente nunca tem a oportunidade de só estudar, a gente está sempre trabalhando. Então, eu comecei a estudar cello em 2005, eu trabalhava numa empresa. Em 2006 eu trabalhava numa empresa, estudava e tocava na orquestra jovem. A partir de 2007 eu só parei com firma, mas eu trabalhava, fazia faculdade, estudava. E estudava cello. Então, assim, quando eu cheguei em Paris, foi a primeira vez na vida que eu pude entrar num quarto e estudar cello. Eu acordava, eu tinha que estudar cello. Estudava até ir dormir. E eu fiquei nesse loop 1 ano só estudando cello. Então, acho que isso é a coisa mais importante. Sabe? Uma vez um amigo, logo no começo, naquela ansiedade ainda de ir para fora,
um amigo, Joel, professor da Unesp de cello, você conhece. E eu tava nessa ansiedade de ir pra fora, o Joel falou pra mim, Rafa, o que você faria se você estivesse fora hoje? Eu falei, eu vou estudar, que nem um louco. Ele falou, então vai pro teu quarto estudar agora. Porque você aqui, você em Nova York vai continuar sendo você. Tem essa triste notícia para te dar. Né? Então, É assim, verdade. por que você tem que esperar você ir para fora para estudar, sabe? Acho que É. você vai continuar sendo você, né? Eu acho que, então isso foi realmente uma coisa que me pegou, assim. É. Mas o que fez a diferença, e eu acho que faz a diferença na vida dos alunos brasileiros, principalmente dos meus, eu falo isso com propriedade, é isso, você dá uma aula pro cara hoje, a semana que vem outra, e você começa a entrar numa questão bacana de técnica, de não sei o que, daqui uma semana ele volta, o professor tem que gravar pro festival. Aí você interrompe aquele trabalho. Interrompe. Aí você prepara ele para gravar, ajuda, eu no caso ainda gravo, ajudo. Aí passou. Daí volta o trabalho. Daí da 2 semanas, o professor vai ter o jovem solista, o que você acha de eu fazer? Aí você para tudo. Então é uma merda, porque você não consegue Dá ter pra uma. trabalhar, né, Aí o Rafa? cara não consegue trabalhar. Aí você chega o cara lá fora, o professor põe ele dentro de um quarto e fala: aqui você só vai estudar. Só tem Aqui que é um ano estudar. de técnica para você entender É, como que passa. aí o aluno liga para você e fala assim: nossa, professor, agora eu tô tendo que estudar a escala aqui, o cara cobra mesmo. E aí eu tenho Aí você vontade de vai... matar ele. Eu falo, bicho, você não tá falando isso pra mim. Porque, Ô, Rafa, isso é muito bom você falar, cara. É muito é, verdade isso, bicho. É que chegou, a hora que você chega aqui, tem essa coisa de que você acha que vai mudar muita coisa. O que você muda vai é que continuar você vai você. sentar e estudar, né? E você não vai ter tanta distração, né, É, Rafão? Você não tem que pegar isso, 2 horas de metrô para ir para o centro de São Paulo para tocar com a orquestra e voltar para casa. é, 30 casamentos fim de semana, evento de amigo, evento da igreja, evento de não sei o que. Nada disso você vai ter. Vai chegar domingo é só depressão, amigo. É, Né? Domingo é só depressão e segunda-feira e terça estudar e não tem nada pra fazer, não tem parente, não tem primo, não tem rolê, não tem nada, não tem nem dinheiro muitas vezes. Então, exato. o que ajuda é estudar. Então, eu acho que isso eu receio que, obviamente, que eu tenho toda a minha gratidão, respeito, admiração ao meu professor. Eu tive um cara que transformou minha vida tecnicamente. Eu sempre dei muita sorte, né, o Gabriel? Eu comecei a estudar violoncelo com um professor que você também conhece muito bem, que é o Eduardo E Belo. foi o E cara que o colocou a cara. viola na minha mão, cara. O Eduardo E Belo. esse é meu professor até hoje, né? Semana passada eu toquei Rococó em Curitiba, com a Sinfônica do Paraná, e ele que veio aqui me ouvir 2 dias antes de eu viajar. Aí, ó. Então, até hoje é o cara com quem eu, meu padrinho, é o cara com quem eu tenho todo o meu carinho, respeito e admiração, o cara que transformou minha vida, mas isso é outra história. Agora, e depois eu estudei com o André Micheletti, que é simplesmente para mim o melhor, dos melhores violoncelistas desse país. Eu Ele é sou incrível. completamente fã dele, assim, tecnicamente, musicalmente, tudo. É um cara que eu admiro demais. Estudei e fui aluno dele por mais de 2 anos. O André guiou Depois o os meus Fábio, passos no projeto Cidadão é, Musical, cara. Ele e viu a depois o viola chegando na Fábio, minha mão é, também. depois o Fábio Presgrave, que foi meu orientador do mestrado, mas Incrível. também está nessa lista aí do que a gente tem de melhor nesse país. E por último, eu fui para a França estudar com o Roman, né? Paralelo a tudo isso, sempre tive o Dennis Parker, que eu já falei, que é o Boa. americano de Louisiana, que sempre, mesmo decepcionando, ele continuou me ajudando. Na pandemia, toquei para ele, porque eu acho que é isso, cara. Assim, eu nunca parei, eu sou estudante até hoje, continuo. Muito pelo contrário, eu acho que eu continuo todo dia buscando esses caras que eu admiro no instrumento, na carreira, para poder melhorar alguma coisa. A única coisa que meio que acontece com o passar do tempo é que eu consigo ver o tanto de cagada que eu continuo fazendo. Cada dia eu percebo mais. O óculos fica, a lente melhora, né, Rafão? Uó. Mas vamos lá. Mas cava mais vê que tem que cavar, né? Viu? Pois Mas, é. ô, Rafão, você falou uma coisa muito interessante quando você estava descrevendo sobre a França, sobre você não ter muito dinheiro e tal. Você falou sobre depressão. Como que funcionava essa coisa, cara, para você, a inteligência emocional de você se colocar num lugar massa ou de você entrou num lugar meio de depressão quando estava fora? Como foi para você? Me perguntam muito isso, cara. Olha, os meus primeiros dias
foram os piores da minha vida. Na França. Nesse aspecto, né? O dia que eu cheguei na França, eu não tinha visto a torre ainda, cara. E eu já tava, que se tivesse um trem por São Paulo, eu tinha entrado. Eu entrei, não, eu cheguei, foi assim, no segundo dia eu falava assim, cara, eu não vou aguentar ficar aqui. Eu não vou aguentar. Eu sempre fui um cara rodeado sempre gostei de estar no meio das pessoas, cresci assim. E eu achava, eu não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar. E aí teve um anjo, assim, que é a Sônia Rubinski, que é uma grande pianista brasileira que mora em Paris, uma amiga minha, que virou minha amiga. E ela me ajudou muito e ela me recebeu um dia. Ela viu a situação que eu estava, assim. Ela me levou para ver a torre, assim, né? E naquela situação ela me chamou um dia, ela falou assim, deixa eu te contar uma coisa. Tem uma fábula que diz assim, que o cara veio, não sei de onde, de trem, chegou na Europa, e daí ele chegou e ficou sentado 15 dias na estação de trem. E perguntaram para ele, o que você está fazendo aí? Já faz 15 dias que você chegou, né? Tá esperando alguém? Ele falou, tô esperando minha alma. Ela não veio ainda, só meu corpo que veio. Então, e ela falou assim, eu falava assim, cara, você fica tranquilo que você vai... E aí, com o tempo, as coisas vão se acalmando. Eu cheguei sozinho em Paris, a Rafaela chegou depois. Então, esses primeiros dias foram os piores, assim. Tanto que ela até se preocupou, porque eu realmente queria ir embora. Você queria voltar. E ela iria 3 meses depois, mas antecipou, abandonou tudo. Foi um mês ela foi. Não. E daí as coisas vão chegando no lugar. Eu sempre tento preparar, mas isso tudo é falta de preparo também, né? Aí entra você mais uma vez, porque eu já hoje, quando vão meus alunos, eu passo 6 meses falando antes, preparando eles para esse momento. Então eles já chegam sabendo que vai bater, que vai doer, que essa coisa é difícil. Eu tive um choque, eu não fui preparado para nada. Quem imaginar que eu estava gravando, ganhando dinheiro, trabalhando em São Paulo, tocando lá. Um monte de coisa. Em maio. Em setembro eu estava na Paris. Esses 3 meses assim, eu vendi tudo. Sabe? Eu cheguei lá eu ficava assim, nossa, eu acabei com a minha vida, sabe? Parece que tinha passado um tsunami assim, na minha vida e eu não conseguia sair dentro daquele quarto. O professor virou para mim e falou, tem 2 coisas para te contar, uma boa e uma ruim. A boa é que você é talentoso, a ruim é que seu arco, você só sabe segurar, 40%. Afinação me arrebentou, assim. Então começou ali uma nova fase, né, de trabalho. Sim. Novo ciclo, né, Rafão? Um novo ciclo. E graças a Deus deu certo. Mas eu acho que isso é uma coisa que tem que ser preparada também. Uhum. E, sabe, eu acho que vale a pena você ter noção de que você está indo para um lugar, que você vai ficar sozinho, que muitas vezes você vai sentir saudade de casa. E se preparar, parar para pensar sobre isso primeiro. Eu tive não demorou muito, não demorou, sabe? E depois teve outros problemas, como eu falei, o Bataclan, eu vivi um atentado com 1 mês, quase menos de 2 meses que eu estava lá, e isso mexeu demais na época, assim. Foi uma das razões pelas quais eu quis voltar para o Brasil, sabe? Viver aquele cenário, o maior atentado da história da França. Então, aquela coisa assim, tudo aquilo me deixou a gente muito, não, prefiro ir para o Brasil, não sei o que tem. E aí veio uma segunda escolha, que era a de só estudar 24 horas por dia. Daí eu parei de tentar trabalho, de me conectar com as pessoas, de ampliar, de fazer aquela coisa para poder trabalhar e tentar ficar e tudo mais. Sim. E eu me direcionei absolutamente em estudar. Então eu só estudava cello. Só estudava cello e assistia concerto, ia a teatros, museus, viajei bastante na Europa. Uhum. Mas o foco mesmo, eu fiquei realmente deitado em estudar 100%. Não fazia mais nada. Não ia atrás de cachê, não fui tocar, não fui... O dinheiro que eu tinha, eu vivia aquele período. Sim. Então eu sabia que até ali eu tinha dinheiro, então meu dinheiro era contado por semana. Se eu passasse 5 euros essa semana, eu diminuía na outra. E vamos embora. E foi assim, foi assim com o meu próprio dinheiro. Então não tive bolsa, não tive apoio. Foi assim, foi 9 anos trabalhando, 1 ano gastando tudo e voltei para o Brasil absolutamente zerado, sem nada. E recomecei, demorei para recomeçar. Foi uma fase, como eu falei, a mais difícil de toda essa ideia de ir embora, foi a volta. Mas eu acho que valeu a pena, eu não me arrependo nem um pouco. Hoje eu colho frutos disso todos os dias e estou muito feliz fazendo as coisas que eu tenho feito aqui. Ô, Rafão, e você me contando isso daí, eu queria saber uma coisa, cara. Valeu a pena? Valeu a
pena demais. Eu faria de novo. Assim, É. eu faria. Eu me agradeço, claro, graças a Deus por isso, mas todo dia eu me agradeço por não ter tido medo, porque foi muitas pessoas me desencorajaram, você tá louco. No meu caso, porque é diferente de um garoto de 20 anos, que o João, por exemplo, o Joãozinho tá aí pra vida, sabe? Super Tá aí jovem, pra super isso mesmo, né? talentoso, super. Cara, o cara tá a vida inteira pra. Então, eu já tive escolhas com 16 anos que foram muito mais fáceis, Claro. assim, né? Estudar música, por exemplo, sair de uma empresa, pedir as contas, não quero nem saber, cara. Vamos lá, se der, deu, se não der. Mas com 27, casado, casa, carro, é mais Estabilidade, difícil, né? né? Mas hoje, graças a Deus que aquilo aconteceu na minha vida, porque tanto que eu, assim, eu sei o tamanho do caminho, tenho plena noção do meu lugar ao sol, mas eu sou muito realizado e eu sei que as coisas que aconteceram foi por causa disso também. Né, Rafão, você tá sendo muito modesto. Você é um dos grandes. Bicho, é maravilhoso ver e escutar você falando da sua história. É uma inspiração, com certeza, para todo mundo, tá? Para mim, principalmente, para todo mundo que tá escutando. E, Rafão, ó, a gente tá quase dando aquela 1 hora que a gente tinha combinado. Eu queria te Vai lá, perguntar, você tem umas perguntas para fazer? Pode fazer. Vou ó, responder em uma linha. não precisa ser uma linha. Você pode pegar quantas linhas você quiser, meu irmão. Vai lá. Ó, qual foi o momento que mais te marcou positivamente no seu período lá em Paris? Lá em Paris. Uhum, Cara, assim, foi um dia que assim, um momento único. Foi um dia que eu fui para Frankfurt, para casa do meu professor, para fazer aula. E, cara, eu cheguei cedo na casa dele. Eu peguei um trem 7 horas da manhã, pra lá, durar 3 horas. 11 horas da manhã eu tava na casa dele. uhum. E aí eu cheguei, a gente entrou pro quarto e começou a fazer aula. Comecei a tocar. Deu das 11 até umas 2h30. Ou Nossa. seja, já tinha ido umas 3 horas e meia de aula. Daí ele falou, Uhum. vamos almoçar. Aí a gente foi almoçar. A gente almoçou, conversando, não sei o que e tal. Voltamos, ele falou, vamos continuar. Aí eu já estranhei, né? Vamos continuar. Voltei, continuei. Até umas. Cara, e a gente começou, sei lá, umas 4 da tarde. E foi até as 9 da noite, Gabriel. Nossa. 9 e pouco da noite ele falou, vamos jantar? Eu falei, vamos jantar. E aí a gente foi jantar. E jantamos, conversamos, aí tava a família inteira. Né? Quando foi 11 horas, os filhos subiu, a mulher subiu, ele falou, vamos continuar? E a gente foi até 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, não me recordo absolutamente assim. Eu lembro que esse dia ele me ensinou a fazer baixo contínuo, ele me ensinou, a gente estava fazendo as 5 peças do Schumann, Op. 102. Enfim, foi um dia inesquecível para mim, assim, porque eu pude ver o quanto o cara acreditava, um solista, um cara que foi finalista do Tchaikovsky, foi premiado no Rostropovich, ganhou concurso no mundo inteiro, solou com várias orquestras grandes e tudo mais, e no mundo inteiro. Cara, com uma carreira dessa aí, ele dedicando tanto tempo, com tanto carinho, assim, sabe? Sabe? Então, assim, aquilo foi um dia que me fez olhar, e todo dia que eu tô meio preguiçoso, assim, dando aula, eu lembro daquilo e aquilo me dá um chacoalhão e eu me animo de novo, porque eu acho que sempre vale a pena. O Rafão, ele te cobrou a hora dessa aula aí, cara? Nunca me cobrou R$ 1. Gente, que maravilha de história, Rafão. Você sabe que é uma Quer dizer, nunca me cobrou €1, né? Que era eu. Cara, que maravilha, Rafão. De verdade. É muito, muito lindo. Eu tô olhando aqui no computador porque a gente tem um grupo que tá no WhatsApp e tem algumas pessoas que mandaram perguntas, Rafão, antecipadas para você aqui. Pode E perguntar. aí, é... ó, o Sávio te perguntou o seguinte: quais foram as principais dificuldades que o Rafael teve em ir para fora com a esposa? Eu acho que a primeira dificuldade que as pessoas que têm um relacionamento enfrentam é a pessoa topar. E acho
que essa é a grande primeira dificuldade. Isso foi um problema que eu não tive. A Rafaela sempre me apoiou demais, assim, sempre foi muito entusiasmada com tudo, tanto que ela estava no último ano de Direito e ela parou a faculdade e quando a gente voltou, que ela terminou, hoje ela é advogada e tudo mais, mas aquilo foi insignificante, porque ela terminou assim que voltou, ela entendeu a importância. Então, acho que o primeiro grande desafio é estar com alguém que se anime com isso tudo, e o segundo grande desafio é a questão financeira, né? Porque a gente tinha uma casa, a gente tinha tudo, e isso era uma questão de bolsa também. Talvez tenha sido por isso que eu não tenha ganhado uma bolsa, por exemplo. Sim. Porque teria que levar uma pessoa comigo, enfim. Então, acho que são esses os grandes desafios. O visto dela não dava permissão de trabalho, ela não podia trabalhar, ela chegou a fazer algumas coisas muito isoladas. Então, são vários desafios, né? Mas se estão alinhados, não, a gente não se sentiu nem um pouco, não teve nenhuma crise por causa disso. A gente tinha uma condição financeira que sabia que era aquilo, então não ia mudar. Quando acabasse, acabou. E é isso então aí. A gente estava muito alinhado com isso, né? E por isso deu certo, eu acho. Que maravilha. Bom, e assim, a base do negócio foi conversar, ter tudo muito claro. Tudo A muito base bem. do negócio foi estar alinhado, foi estar de acordo com a coisa. E com relação a visto, como que foi, Rafão, para ela? Quando você é estudante fora, você tem uma esposa, ela tem o direito de estar com você aonde você estiver, pelo menos na França. Perfeito. Né? Ela não, a França não permitia que ela trabalhasse, mas ela poderia estar lá comigo enquanto eu estivesse. Enquanto você estivesse. Maravilha. O JP fez uma pergunta com relação à escolha do professor, porque você comentou que o seu conservatório não era o maior conservatório de Paris, e mesmo assim tinha um super professor. Você recomenda que as pessoas vão só para uma prova, Rafão, ou façam mais provas, tenha mais opções de contatos, escolher também uma universidade um pouco menor, um conservatório menor? Eu sempre acho que o professor é quem determina é quem justifica toda a sua saída. Não é a cidade, não é a escola, não é nada, é o professor. Você tem que mirar num professor que você realmente acredite e que acredita em você e que você acredita no trabalho. Porque eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem muita facilidade hoje, isso gera um efeito contrário, né? Porque é muito fácil você estar dando aula para um aluno e ele vira para você e fala: nossa, mas eu vi ontem o Yoyomar faz de outro jeito. Então você fala assim, cara, então assim, eu acho que para um trabalho funcionar, você tem que acreditar muito naquele trabalho. Sabe? Então você tem que ter alguém que você confie, porque você tem que acreditar demais naquilo. Não, você não tem que questionar aquilo todo dia. Se você não acredita, não vá. Se você não acredita, não vá. Para aquilo valer a pena, você tem que mergulhar de cabeça e focar no professor. Lembre-se sempre, a frase que eu mais digo: aonde você estudou, a cidade, o país, a escola, o seu diploma, não diz nada do seu futuro. Não diz nada. Não quer dizer que se você vai lá para estudar, você está pensando no futuro. Não tem como. Claro, o processo é incrível, você está ali convivendo, estudando, mas é um processo muito doloroso. Né? A gente faz essas coisas para melhorar como ser humano, como músico, como artista, e para ter um futuro melhor, para que você tenha toque melhor. Né? Sempre a música, sempre a música. Lembre-se, a música, ela não está no jornal, ela não está na capa da revista, ela não está no currículo. E não adianta o que você fez. Essa é a maior lição da música para mim e é o que me faz acreditar nela todos os dias. Assim. Nunca desistir aqui. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estudei, eu fui. Cada dia é um dia. Eu vou tocar agora, daqui 1 hora eu vou tocar, daqui 2 horas, mais uma resta do Machete, que é uma ópera do meu irmão Memari, que tem um cello solista no palco. E vai transmitir, inclusive. Se alguém quiser assistir no Instagram. Eu toquei ontem, foi incrível. Ontem foi incrível, eu toquei quinta, uma resta, ontem outra resta. Mas não adianta, eu tenho que tocar hoje de novo. Essa é a minha sorte ou o meu azar? É sempre a minha sorte, Rafa.
A minha sorte é que eu vou tocar mais uma resta de Machete, que tem um cello solista no palco que eu tô amando, amo a música, amo o compositor, amo o Teatro São Pedro, que me deu tantas coisas boas na vida. E assim, então eu tô super feliz que eu tô lá tocando. E essa é a parte ruim é que não adianta que eu toquei super legal ontem, eu tenho que tocar hoje de novo. Então assim, não adianta eu virar pra você e falar, olha, eu já toquei uma ópera no palco, foi uma... eu vou tocar daqui a pouco. Então assim, tenha essa verdade com a música, essa relação, essa verdade com o que você está fazendo, com o que você acredita, e isso tem a ver com, isso ultrapassa a questão do professor, questão da escola, questão de qualquer coisa. Quer dizer, o professor é o que importa. Ah, mas esse professor está lá no interior, de não sei aonde. Cara, se ele vai transformar a sua vida, a hora que você sentar para tocar, hoje ninguém vai perguntar se eu estudei na Durland ou se eu estudei em Lille Rose, que chamava o bairro do meu conservatório em Paris. Então, assim, ou quando eu tô tocando, você sabe, eu tive a sorte de privilégio de ir para os Estados Unidos com o Zé, tocando no Carnegie Hall e tudo mais, e primeiro cello, e sempre que eu estava atuando dessa forma, eu sempre lembrava do conservatório que eu tinha estudado, né? Eu falava assim, pô, naquele momento nunca passei pela minha cabeça, e aquilo não foi, hoje, graças a Deus, só dei um exemplo da turnê, mas nada diz nada, no fundo. É o que você faz todo dia, é o que você produz, o seu amor e a sua verdade com a música. Então, eu acho que o coração tem que estar sempre nisso, sempre focado. Então, tudo já começa a se passar como secundário, né? É. Então, essa coisa, todo mundo está indo para tal escola, eu tenho que estudar em tal escola. De jeito. Ilusão. Exato. Pura ilusão. Ilusão, exatamente. Rafão, isso que você está dizendo é muito poderoso, né? Todo dia é um novo dia, um dia de fazer alguma coisa um pouquinho melhor do que você fez ontem, não é não? Não tem essa... É por isso que essa é a nossa sorte e o nosso azar. A gente escolhe, né? Sorte porque tem mais uma chance e a nossa azar porque não importa o que eu fiz ontem, eu tenho que fazer hoje de novo. Todo dia um pouquinho melhor, né? Não existe carteirada nessa profissão. Tem gente que tenta dar, né, Rafão? Mas vai fazer o quê? Não existe. A gente já entendeu que não funciona. Você tem que sentar e tocar. Você tem que sentar e tocar. A hora que a gente não adianta. sente e toca, a gente sente a alma de quem está tocando. Isso que mais importa. Essa é a sorte. Essa é a nossa o azar também. Sorte e o nosso azar. Tem mais pergunta, Gabi? Rafão, eu não sei se eu estou respondendo direito, cara. Eu não sei se eu estou respondendo direito. Eu acho que tem pessoas infinitamente mais organizadas e que foi para lugares incríveis, que tem bolsa, que tem tudo aí, que você deve conversar nos próximos capítulos. Você tá com a síndrome do servo inútil, cara. Se eu quisesse conversar com outra pessoa, eu tinha chamado outra pessoa, Rafão. Eu quero conversar com você, Obrigado. Prazer. Rafão, prazer, te adoro. Muito obrigado. Um beijo enorme. Vai ser lindo, com certeza. Hoje vai ser uma sorte para quem te assistir lá no Teatro São Pedro. Manda o link para mim, eu vou compartilhar. E beijo enorme, Rafão, para você. Muito obrigado, meu irmão. Eu uso um figurino ridículo, não é para mas você é lindo. Não, em cena ele funciona muito bem, né? Que é ridículo. O figurino é lindo. No cantor fica bem, mas aqui no cello fica meio... Mas é demais. A ópera é um sucesso. É uma ópera que chama Machete. É um conto do Machado de Assis, libreto do André Memari, libreto e música, tudo original. Tá lindo, tá lindo. Privilégio. Então, Gabi, obrigado. Parabéns por... Rafa, me diz uma coisa. Vai ter hoje no Teatro São Pedro e quando tem mais? Hoje e amanhã. Foi quinta, sexta, hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Perfeito. Que horário amanhã e hoje às 8 da noite e amanhã às 5 da tarde, a última resta. Maravilha. Gabi, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo que você está produzindo aí, cara. Não só tocando viola, mas ajudando. Eu acho que a coisa mais nobre que tem é você usar toda a sua experiência, tudo que você passou para compartilhar, para ajudar pessoas. E é isso que você tem feito. Então, todo meu respeito, meu carinho que eu tenho, não só pela sua pessoa, pela sua família, mas principalmente pela sua carreira que você está fazendo. Parabéns. Você é um amor. Muito obrigado, Rafão. Beijo pra Nath aí também. Vou mandar um beijinho para ela, tá assistindo aqui. Valeu, Rafão. Um beijão. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.